Como você começou a fazer os seus registros sobre o Corinthians? Quando é que surgiu a ideia? Como é que você foi se interessando aí por toda essa história do Corinthians, pelas datas, né? Eu percebi que você é muito ligado nas datas, Sim. né? Como é que surgiu isso aí, essa parada na tua cabeça aí, que você começou a fazer esse estudo aí, Não, toda essa parada? o estudo já vem desde os tempos dos Gaviões da Fiel, né? Uma forma. O Corinthians ele vai envolvendo o torcedor, né? E muitos torcedores querem entender o que significa o Corinthians e começam a mergulhar na história do clube, né? A história do Corinthians é uma das maiores histórias que um clube de futebol nesse planeta possa ter tido e vai ter. Então é uma história muito ligada aos movimentos sociais, muito ligada ao Brasil. É uma história que é indescritível, né? Desde a fundação do clube, um clube operário, então... Acho legal a gente passar pela fundação do clube aí, que tem às vezes muito corintiano que conhece por cima, mas você tem sempre um detalhe para acrescentar aí. Porque o interessante é que, por exemplo, o Lampião já atrai a atenção de qualquer torcedor do Corinthians, então ele vai naturalmente querer saber o porquê que um clube foi fundado debaixo de um lampião a gás, numa esquina. Isso é um feito impossível, né? Até porque, para o torcedor entender, o Corinthians ele veio do nada, entendeu? Assim como muito torcedor periférico, muito torcedor que vem de uma comunidade, muito torcedor que está excluído da sociedade, ele tem que entender que ele é o próprio Corinthians. Ele pode vir do nada e se tornar uma pessoa muito importante na sociedade, né? Porque o Corinthians veio do nada. Ele veio de um sonho de um pintor de parede, que ele era um cara predestinado, assim como foi o Basílio, assim como foi o Viola, né? O Antônio Pereira, ele, por incrivelmente, né? Olha como existe a mística interligando. Ó. Antônio Pereira fundou o Corinthians, um português, né? Veio lá de Açores. E hoje a gente tem o Vitor Pereira, os dois Pereiras, né? Eu gosto desses paralelos aí. E é outro português que se encantou com o Corinthians. Ele comete alguns erros, né? Porque todo mundo comete erros. Eu cometo erros, você comete erros. E às vezes o português de Portugal ele é mal interpretado por nós brasileiros. Então a forma que eles colocam A as gente frases, tem visto isso nas coletivas dos e treinadores. às vezes enfim. Mas vamos falar do Pereira. O Pereira de 1910, ele era um pintor de parede, só que ele era um cara que veio para mudar o mundo. Por que ele veio para mudar o mundo? Porque ele fazia cores de tintas diferenciadas. Isso chamou a atenção do Ramos de Azevedo, que era o arquiteto mais famoso de São Paulo, fez o Teatro Municipal, fez obras magníficas. E ele viu aquele jovem português e se encantou com as cores que ele começou. Ele ia batendo de porta em porta no começo, até chegar na porta do Ramos de Azevedo. Então, Azevedo viu, a cidade era pequena, começou a repercutir que tinha um português que fazia tintas e cores únicas. E isso chamou a atenção dos barões, né? Um foi falando para o outro, ele foi pintando muitas mansões, muitas casas dos barões. Então o Ramos de Azevedo contratou ele, né? E ele começou a frequentar o campo do Velódromo, que era o campo dos clubes da elite. Porque o Corinthians ele foi fundado como um clube de várzea, né? Porque era proibido um clube de operários, um clube de pessoas excluídas, né? Porque os operários, naquela época, eles não tinham direitos trabalhistas, eles eram usados em um trabalho sem folga, semi-escravo, né? Semi-escravo, e trabalhavam muito, né? Só que eles tinham um ideal que veio para o Brasil, um movimento operário anarquista, e muitos operários já tinham esse engajamento de luta operária através do Partido Anarquista, que o torcedor de hoje tem que entender que o anarquismo operário não tem nada a ver com o anarquismo punk dos anos 70, era um anarquismo para reivindicar direitos trabalhistas, que começou na Itália, na Espanha. E eles chegaram no Brasil e começaram a implementar, plantar sementes de futuras greves que só viriam estourar em 1917.
mas já estavam se organizando para começar a reivindicar direitos trabalhistas. Então, Antônio Pereira ele frequentava os dois mundos, o do futebol de várzea, na beira dos rios Tamanduateí e Tietê, e o futebol da elite no campo do Velódromo, que ficava na Praça Roosevelt. Tá. Né, ali era o campo do Paulistano, e ali que acontecia a Liga Paulista de Futebol, né, jogos do Associação Atlética das Palmeiras, do Paulistano, do Germânia, do Mackenzie, dos grandes clubes da elite, né, que o futebol da elite era um futebol acadêmico, jogado pelos jovens acadêmicos e de berço de ouro, né, era um evento social, enquanto o futebol de várzea era um evento operário, né, que geralmente acabava em confusão e muitos jogos nem terminavam. Né. Então existiam os clubes do Bom Retiro, que era o Botafogo, e o Santos Dumont. Eram dois clubes. Tá. Certo? E o Antônio Pereira adorava ver os jogos da várzea, porque ele tinha certeza que se ele montasse um time de várzea com cérebro e uma organização que pudesse, um dia, como eu falei, num sonho impossível, desafiar o paulistano, porque o paulistano jamais ia aceitar um jogo nem que fosse amistoso com um clube de várzea, com nenhum clube de várzea. Então o Antônio Pereira ele sonhava isso, e através desse sonho ele começou a espalhar essa notícia, primeiro no Santos Dumont, né? E olha como é místico o corintianismo. Os Gaviões da Fiel hoje, a quadra dos Gaviões da Fiel está exatamente perto do rio Tamanduateí e do rio Tietê. E ali era o campo de várzea do Santos Dumont. Tá, isso é ali que começou a conversa ali para tentar realizar uma coisa talvez impossível, né? Era impossível, porque os clubes de várzea não duravam muito, porque era muita confusão e não tinha dinheiro. Só que o capitão do Santos Dumont chamava Rafael Perrone, né? Ele era um zagueiro fantástico. E ele ficou muito amigo do Antônio Pereira, né? Então, quando o Antônio Pereira falou que ele queria fundar um clube de operários que ia mudar a história do futebol brasileiro, todo mundo começou a rir na beira do rio, porque eles se reuniam na beira do rio, jogavam bola, nadavam, faziam serestas, fogueiras, tocavam violão, ficavam ali curtindo aquela área. Porque São Paulo era rural, entendeu? Tinha o centro, os bairros operários, que era o Bom Retiro, o Brás e vários bairros ali da volta, e o resto, 80% da cidade era rural. Tá. Então o horizonte era fantástico. Aquele horizonte lá para a Zona Norte, lá daquele areal do Bom Retiro, era fantástico, porque o Bom Retiro era mais elevado, embaixo, ia descendo, ia chegando na várzea do Santos Dumont. Ali perto, na rua Paulo de Souza, era o Botafogo. Tá. Né? Esse Santos Dumont aí não durou muito tempo, porque era um time incipiente, como eu falei, não duravam um inverno, não duravam. E esse Santos Dumont, ele tinha o Anselmo Corrêa, que era o goleiro, né, que já era amigo do Perrone, e tinha o Carlos Silva, ponta direita, e o Joaquim Ambrosio, ponta esquerda. Então os quatro ficaram muito amigos do Antônio Pereira, e eles são os deuses do corintianismo. Né? Por que os deuses? Porque foram eles que viajaram juntos nesse sonho impossível. Tá. E o sonho impossível começou a chegar no Botafogo. Chegou ao Neco, que era um menininho de 15 anos de idade, junto com o irmão dele, o César Nunes. Eles se entusiasmaram com um clube que ia mudar a história do futebol. E o Neco ele já se engajou nesse clube já desde o princípio. Eles faziam muitos rateios, né? Passavam o chapéu literalmente, porque eles tinham que comprar uniforme. E onde entra o Corinthians da Inglaterra? Isso era maio, junho, julho de 1910. O Corinthians só ia chegar em agosto. Tá, eles vieram excursionar aqui, né? Eles iam chegar no Rio de Janeiro, né? A primeira vez que esse nome Corinthians chegou no Rio de Janeiro, assombrou a cidade. Porque esse nome é predestinado para assombrar o Rio de Janeiro. Porque no primeiro jogo que o Corinthians Futebol Clube pisou nas Laranjeiras, ganhou de 10-1 do Fluminense, né, que era um time poderosíssimo da época.
Então foi épico, né? O Corinthians depois enfrentou um selecionado de jogadores cariocas, ganhou de novo. Então eles fizeram goleadas no Rio de Janeiro que pararam a cidade. Tá. Eles pegaram o trem na Central do Brasil e se foram até a Estação da Luz, né, que é a ligação Rio-São Paulo era por trem, né, Luz e Central do Brasil. E desceram na Luz, foi um evento fantástico, né, isso foi 31 de agosto. E eles enfrentaram, por incrível que pareça, o Palmeiras. Que não era Palmeiras ainda. Não, era a Associação Atlética das Palmeiras. É um clube que foi muito importante na cidade, porque ele virou o São Paulo Futebol Clube, em 1930, e renomeou o Palestra Itália. Isso. Então é um clube importante. É um clube que, digamos assim... Que fundou os nossos dois freguês. Eu não gosto de desrespeitar os adversários, né? Mas o São Paulo ele perde quase sempre para o Corinthians. Eu não vou falar que é freguês, porque de vez em quando a gente perde, senão eles vão ficar tristes. Né? A ideia de hoje não é essa, né? Tá. E o Palestra é um derby mais acirrado e eles têm momentos que estão melhores, outros nós superamos eles. Aí o Corinthians da Inglaterra, qual foi a inspiração que essa turma aqui que você já apresentou? Como que surgiu o interesse deles? Qual foi a inspiração mesmo? Onde que se cruzam essas duas histórias? Então, o Corinthians ia jogar com o Palmeiras dia 31 de agosto no campo do Velódromo. Então, o Antônio Pereira, né, era um cara muito bem relacionado, né, ele conhecia um mascate chamado Miguel Batalha, que vendia tecidos. As pessoas acham que ele é alfaiate, mas não é. Ele vendia tecido no Bom Retiro, um grande comerciante. Chegou pobre no país, um italiano. Ele e o irmão dele, 2 italianos, né? O Salvador Batalha era barbeiro e o Miguel era vendedor de tecido. Então, eles eram muito amigos do Antônio Pereira e eles foram ao Velódromo assistir esse Corinthians Futebol Clube, né? Isso, a chegada do Corinthians parou a cidade de São Paulo. Tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, foi um evento fantástico. Porque o Corinthians Futebol Clube era o maior clube do mundo da época. A própria Rainha Vitória condecorou eles como embaixadores do futebol pelo mundo inteiro. Então, aonde chegava esse Corinthians Futebol Clube, parava. Qualquer cidade que eles chegassem ia parar para assistir, para receber esse esquadrão que era fantástico.